Olá pessoal, graça e paz, que Deus te abençoe grandemente. Aqui é o pastor Renato Lopes mais uma vez e hoje a gente trouxe exatamente este tema que está aí na thumbnail. 5 livros que ajudaram a mudar a minha visão sobre o cristianismo. Então hoje eu quero trazer para você essas 5 indicações, livros maravilhosos que vão ajudar demais a abrir a sua mente em relação a o que é ser um cristão, como é a caminhada de um cristão, como é viver em comunhão com a igreja, como é viver em união com os irmãos, o que aconteceu dentro da história do cristianismo, como nós chegamos até hoje, né? Como a Bíblia está conosco, como ela chegou até a gente e tantas outras coisas. Então fica comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que até o final dele você vai ser muito edificado com essas indicações de livros. E nós já começamos com um grande clássico, ele que é sem dúvida um dos livros mais vendidos do mundo dentro do cristianismo e fora dele, um dos meus preferidos, O Peregrino. Esse livro é sensacional. Ele foi escrito por John Bunyan, ele que foi um pregador batista, que foi preso, sofreu grandes perseguições na sua época. Tem até um vídeo dele contando a história dele aqui no nosso canal. Procura aqui no card, aqui em cima, em algum lugar que você vai encontrar um vídeo falando sobre a história do John Bunyan. E esse livro aqui ele vai com certeza mostrar a você algo sensacional. É um livro fictício, conta uma história figurada, mas que dessa história é uma parábola de tudo o que acontece na prática na vida de um cristão. Ele narra a trajetória de cristão que sai da cidade da destruição após ter conhecimento que aquela cidade vai ser destruída e que ele precisa do perdão dos seus pecados, e ele vai rumo em direção às mansões celestiais, e ele é orientado pelo evangelista que o leva a seguir nesse caminho. Não perca esse livro aqui, esse livro é sensacional. A nossa segunda indicação é este livro muito bom também, O Homem que Deus Usa. Esse livro ele tem 3 autores, porque ele foi um compilado: A.W. Tozer, Charles Haddon Spurgeon e Walkman Nee. Eu acho que é assim que se pronuncia, não sei direito, viu? Então, esse livro aqui vai falar exatamente de um homem cheio do Espírito de Deus. Como deve ser a vida desse homem, como deve ser a nossa vida para Deus nos usar, né? Aqui esse livro é muito bom para quem tem o desejo de ser pregador, para quem tem o desejo de pastorear, assim como eu tomei esse caminho, né, do Senhor, quem tem esse chamado do Senhor. Então esse livro aqui é muito bom. Você quer ser usado por Deus, você vai compreender neste livro como Deus usa o homem, qual deve ser a conduta da vida de um homem de Deus. Então este livro é maravilhoso. Mais uma indicação aí, segunda indicação para você. E a nossa terceira indicação é outro livro de Charles Spurgeon, Lições aos Meus Alunos. Esse livro aqui... Eita, gente. Tem alguém aqui querendo aparecer aqui no vídeo. Olá. Dá tchauzinho aí para os inscritos. Terceira indicação, Lições aos Meus Alunos, de Charles Haddon Spurgeon. Esse livro é muito bom. Esse livro aqui é para quem tem o desejo de conhecer melhor homilética, teologia. É um livro muito bom para pastores, né? Livro para que você compreenda melhor como abordar o texto bíblico, mas não só teológico. Esse livro é muito prático. Esse livro nos mostra a praticidade do que é a teologia, porque muita gente acha que teologia é só aquele estudo filosófico. Não, a teologia ela tem uma praticidade tremenda, e Spurgeon fala sobre isso nas lições que ele deu aos seus alunos. Terceira indicação. Nossa quarta indicação também de Spurgeon, Tudo pela Graça. Meus queridos, esse livro aqui
ele mudou a minha maneira de pensar em relação à graça de Deus. Extremamente profundo. Um livro extremamente profundo. Um livro que fala da graça, um livro que fala da profundidade do amor de Deus. Spurgeon aborda este livro de uma maneira sensacional. Esse livro aqui é essencial para você que quer entender o sacrifício que Jesus fez no seu lugar. A gente muitas vezes prega muito sobre o amor de Deus, as pessoas escutam muito falar sobre o amor de Deus, mas esse livro aqui ele deixa de forma detalhada a profundidade, né? O sofrimento de Cristo, o que isso fez nas nossas vidas, enfim, tudo pela graça, Charles Spurgeon. E para fechar com chave de ouro, o livro que eu mais gosto, o livro que eu mais amo depois da Bíblia Sagrada. Eu deixei ele por último, aqui não está em escala de importância, tá? Não está em escala de gosto, tá certo? Mas depois da Bíblia Sagrada, esse é o livro que eu mais amo. A minha igreja sabe disso, minha esposa, os meus familiares. O Livro dos Mártires. Nossa, esse livro aqui mudou a minha vida. Depois que eu me converti, eu li a Bíblia, eu entendi, eu comecei a ter relacionamento com Deus, mas eu ainda não tinha dimensão de como a igreja tinha sofrido tanto para que hoje eu poderia chegar e ir para uma igreja local, para que hoje eu poderia viver em comunhão numa igreja, ser pastoreado e agora pastorear, mas eu não tinha dimensão de quantos nossos irmãos sofreram. Se você gosta de história da igreja, esse livro não pode faltar na sua prateleira. John Foxe, o Livro dos Mártires. John Foxe nasceu em 1517, exatamente no ano da Reforma Protestante, e ele foi perseguido por conta das suas convicções teológicas. Era uma pessoa extremamente erudita, e ele escreve a partir do primeiro século as perseguições dos imperadores, Nero, Trajano, Domiciano, todos os imperadores ali que perseguiram a igreja, Pedro, Paulo. Ele narra a morte de cada apóstolo, ele fala sobre o período da Reforma Protestante, ele fala sobre o período das trevas, ele fala sobre do primeiro século até o século XX. E claro, ele teve algumas adições, né? Porque John Foxe ele escreveu até o período pós-reforma, até o período ali pós-reforma, e depois alguns autores começaram a aumentar, né? A desenvolver um pouco mais dos mártires cristãos depois também da Reforma Protestante. Você precisa ler este livro. Como eu falei, né? Ele mudou minha visão em relação ao cristianismo. Espero que ele possa te ajudar muito. E aí tá, nossa quinta citação, nossa quinta indicação, o Livro dos Mártires, John Foxe. Nossas cinco indicações de livros que vão te ajudar demais a compreender melhor sobre o cristianismo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esquece, se inscreve aqui abaixo, deixa o gostei no nosso canal, tá certo? E aí nos ajuda, ativa o sininho e divulga esse vídeo, compartilha esse vídeo com a maior quantidade de pessoas possíveis. Deus te abençoe, até a próxima.